Me liga, por favor. Eu sei que você tá despedaçado, eu sei que você tá mal. Eu também tô, cara. Porra, Karine, caralho. Quem chegou nisso? Mais uma vez a gente chegou nisso. Meu amor, pelo amor de Deus. Me liga, cara. Me liga, por favor. Nem que seja pra me xingar, por favor, me liga. Tô indo pra Manacapuru. Eu sei que você tá machucada, eu não entendo a dimensão que você tá machucada, mas eu vi algumas gotas de sangue, eu também tô machucado, meu dente tá quebrado. Só acho que eu consegui recuperar meu dente, eu achei ele, mas me perdoe, meu amor, por favor, me perdoe, de coração me perdoe. Essa semana você tinha dito pra mim que você tava trabalhando essa questão do seu estresse e faltou pra gente isso, sabe? Trabalhar o nosso estresse. Eu, Você pediu pra eu sair da sua casa, eu saí, mas eu queria ficar aí. Eu queria ficar aí e ter resolvido isso, ter cuidado de você, tá bom? Muito bom dia para você que está nos acompanhando, né? A gente fala bom dia por questão de costume, mas a gente está aqui novamente hoje com a Kanine e já com a doutora Adriane para falar mais um pouco sobre esse caso que você tem acompanhado, um caso que mais uma vez uma mulher foi violentamente espancada. Felizmente nós estamos aqui com a Kanine e felizmente ela está com vida. Karine, a gente colocou ainda há pouco um áudio. Esse áudio foi basicamente o áudio que ele te mandou após as agressões. Que ele até ali visivelmente mostra que está arrependido, que a gente sabe que é um perfil do manipulador. Inclusive chega a dizer até que perdeu um dente e pergunta como você está. Mas você mesmo comentou que ele chegou a subir com você e ainda pediu para você se lavar. Em seguida manda esse áudio arrependido, não é? Sim, foi exatamente isso. A gente chegou no condomínio e como o carro estava escuro, nem eu e nem ele tinha dimensão do que tinha acontecido, né? Sentiu muita porrada, obviamente, mas quando a gente viu o sangue lá em cima, que foi desesperador, tanto para mim quanto para ele, que dava para perceber que ele tinha percebido que tinha feito merda, sabe? Tinha muito sangue na escada, no apartamento todo, e ele pediu para entrar no chuveiro para me lavar, e foi quando eu falei para ele me deixar em paz e ir embora, que eu não queria mais nada. Aí ele desceu, e eu desci em seguida para pedir socorro. Esperei ele sair do carro, olhei pela janela. E em seguida eu desci para pedir socorro dos vizinhos. Foi aí que me acudiram. Então foi exatamente isso. No momento em que você ouve aquele áudio, que ele tenta se desculpar, você estava se lavando ainda da situação toda. Ainda chegou a responder? Não, não respondi nenhuma mensagem, porque meu celular estava no não perturbe. Então ele mandou mensagem, os áudios e ligou. E eu só fui abrir o WhatsApp na hora que eu estava a caminho já para esse PA. E aí eu decidi bloquear. Só desbloqueei porque a investigadora pediu para eu desbloquear caso ele mandasse mensagem, sabe? Calma aí, vamos aqui falar com a doutora. Porque, querendo ou não, esse áudio, ele manda no áudio, ele conversa, ele tenta manipular a Karine para que ela entenda que ele está arrependido, que foi algo que pode muito bem ser desculpado facilmente. Mas a gente consegue ver que agora há uma mulher traumatizada, com marcas que vai levar para o resto da vida. E a gente sabe, né, doutora, que é um perfil de um homem que é totalmente manipulador. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe a dependência emocional. Tá? A gente sabe que tem muita gente que tá, ai, mas aconteceu uma ou duas vezes, gente, dependência emocional é algo que a gente não consegue explicar. Infelizmente, a gente só vive. E assim, a vítima, ela nunca vai ser culpada. E a gente já tem aí um perfil de um homem totalmente manipulador, não é, doutora? Sim, é verdade. Como a gente estava falando, tem comentários. Ah, agrediu uma vez, permitiu, agrediu duas, é porque gosta. Esses comentários são tão desnecessários que nem merecem ser lidos. Mas eu estou comentando para que vocês entendam que nenhuma mulher é igual a outra, nenhum ser humano é igual a outro. Quando você dorme e acorda com a pessoa, você acredita nela, você acredita nesse homem, porque ele faz parte da tua vida. É um homem que te leva café na cama da manhã, é um homem que te trata bem, que te beija ao acordar e ao dormir. Como que você não vai acreditar num homem desse? Você vai acreditar. Né? E a mulher ela foi preparada para ser a dona do lar.
para ser a dona da sua casa, para ter filhos, para gerar filhos, para ser amorosa. Então, a mulher, ela acredita no homem. E quando ele a agride e volta dizendo, foi só uma vez, me perdoa, eu vou mudar. Geralmente, algumas mulheres dão essa chance. Elas erram? Erram. Mas quem somos nós para criticar isso? Temos que fazer, sabe o quê? Ajudar, pegar na mão dessa mulher e dizer para ela, olha, isso é um perfil psicológico doente, patologicamente comprovado, sociopata, e você tem que sair dessa, assim como eu fiz com a Kaline. Eu encontrei a Kaline ontem na delegacia. Hoje a Kaline está na minha casa, ela está abraçada por mim, acuada, triste, chorando, sem ter comido, sem ter tomado banho desde a madrugada, sabe? Quando eu virei assim, eu senti o odor de sangue vindo dela. O que é que eu fiz? Você precisa de ajuda? Eu não julguei, só acolhi. E ela virou para mim e falou o quê? Preciso de ajuda, não foi? Dali em diante, eu abracei a Kaline. É isso que ela precisa neste momento. E os homens, eles mentem, vão dizer que vai ficar tudo bem? Vão, mas cabe a você dizer, chega, basta, assim como ela fez. Ela fez, não importa se foi 1, 2 ou 3 vezes, mas ela conseguiu sair disso. E ela precisa de apoio neste momento. Nada mais que isso. Críticas não são bem-vindas nesse momento. Mas apoio, sim. É isso que as mulheres têm que fazer. As mulheres têm que se unir cada vez mais e pensar no próximo, porque isso é um círculo vicioso. Ó. Muitos anos atrás isso já vem ocorrendo, de mulheres sendo espancadas, de mulheres sendo agredidas, de mulheres sendo mortas. Mas vocês viram que os números estão baixando do que era antes? E sabe por quê? Rede social, jornalista, mídia, vocês são os grandes percussores disso, porque quando você expõe um agressor, ele fica com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que ele não vai mais fazer isso. Sabe por quê? Porque ele vai ser parado. Esse agressor da Kaline, o Diego Damasceno, já tinha feito isso com mais outras 2 mulheres. Inclusive está registrado na delegacia da mulher. Ele tinha um histórico, mas ela travou. Esse círculo travou, acabou. Ele não vai mais agredir ninguém, graças a ela. Foi duro, foi difícil, foi. Eu sinto a dor dela. Mas nós conseguimos parar esse homem. E nós só vamos sossegar. E eu, particularmente, só vou dormir em paz quando ele estiver na cadeia. No compagem, no empate, sabe? Quando ele estiver na cadeia. E eu espero que a população denuncie, porque a dor da Kaline é a dor de todas nós. Olha, a doutora falou uma verdade. Quando uma mulher ela passa por uma situação dessa, creio eu, pelo menos eu digo por mim, pela doutora e pela Kaline, nós nos colocamos no lugar dela, porque querendo ou não, nós somos mulheres. Eu acho que a nossa classe, o nosso gênero em si tem que se unir cada vez mais. E assim, eu estava até falando com a Kaline mais cedo, tentando segurar as lágrimas, porque não é uma situação fácil. Infelizmente, a gente tem históricos todo canto. Também já fui uma pessoa que já fui dependente emocional. É difícil, realmente, é muito difícil. A gente pensa que é algo que, não, eu vou terminar. Ele foi grosso comigo, ele discutiu, ele falou alto comigo, não, eu preciso terminar. Mas quando menos espera, ele contorna a situação e você acaba pedindo desculpas, não é verdade? Infelizmente, isso acontece. É mais comum do que a gente imagina. Mas a mulher é besta, só ela passa por isso. Homem também passa. A questão é que a mulher, ela denuncia. A mulher, na maioria das vezes, ela acaba sendo agredida. E o homem não. Quando ele é agredido por uma mulher, para ele é vergonhoso. Então, ele acaba guardando. É muito difícil a gente ter um homem que diga que é dependente emocional, porque a mulher acaba falando mais. E a gente traz essa situação porque... Eu falo assim, estou tentando não olhar muito para a Kaline porque é difícil. Ela está em processo de recuperação. Agora você vai fazer toda uma cirurgia, inclusive. A gente está até... Aproveitar aqui o ensejo, você que está vendo a gente aqui. A Kaline, ela precisa de ajuda para lidar com as situações que aconteceram. No caso, os lábios dela e os dentes. Porque, querendo ou não, ela perdeu 3 dentes com essa agressão. Tem que fazer aqui quase que uma reconstrução do lábio superior, sem contar que ela ainda está cheia de marcas pelo corpo. Além da parte da física, ainda tem ainda o emocional, que ela também precisa de ajuda. Olha como é que ela tá, gente.
ela ficou toda roxa, porque no carro, ele travou o carro e seguiu espancando ela diversas vezes. E, inclusive, olha, a mão dela ainda está bastante inchada, dá para perceber, olha a diferença. E até no relato você disse que depois do 6º soco, você já não lembra mais de nada, não é? Sim, porque tentei pedir ajuda, né? Ele levantou o vidro depois que eu tentei pedir ajuda através da janela. E aí, acho que ele ficou com mais raiva ainda e continuou batendo. Ele dirigia com a esquerda e batia assim, de soco. A minha cabeça tá com um nó aqui, a minha costela tá inchada aqui, não consigo levantar o braço. E a minha mão aqui, porque eu tentei me defender várias vezes, né? Então, não tem... Perdi o controle de quantas vezes ele bateu. E a gente, mesmo numa situação difícil, nós trazemos aqui com a doutora, louvamos pela sua vida. A gente sabe que é muito difícil uma mulher sair com vida de uma situação dessa, ainda mais que você estava sozinha, trancada dentro de um carro onde ele era o dono de toda a situação. E agradecer a Deus, né? Porque você conseguiu sair com vida, tá bem, conseguiu quebrar um ciclo, como a doutora falou. E novamente, né? Acho que você já ouviu várias vezes, mas eu espero muito que lá na frente aquela Kaline siga sorridente, totalmente recuperada, vivendo uma vida independente e comprando tudo aquilo que pode comprar também, fornecendo aos filhos, que a gente sabe o quão é importante a gente fornecer o luxo. E assim, eu espero muito que você se reconstrua, que você consiga realmente viver aquilo que você almeja. Seja você com os filhos em outro canto, em outro estado, a questão é a tua felicidade e recuperação. É isso que a gente espera, né, doutora? E a doutora mesmo já falou que só vai sossegar quando esse cidadão estiver preso. Por que a gente diz isso? Porque caiu na internet. A doutora mesmo falou, a partir do momento que entra nas redes sociais, muita gente tem acesso. A gente sabe que o portal CM7, outras emissoras, outros canais de comunicação têm esse poder. Aproveito para você que vê a gente aí de Manacapuru, sabe, interior do Amazonas, Manacapuru. Se de repente você vê o Dieguinho, né, que é assim que é chamado, esse cidadão, esse cantor, passa uma mensagem para a polícia, manda ali para o DPI, para a delegacia do interior, entendeu? Essa imagem que o Tassi está colocando para você agora. Por que eu peço isso? É de suma importância que você ajude a encontrar este cidadão. A gente chama assim, mas não dá nem vontade de falar esse monstro. Não tem muito para o que dizer. Que você ajude a encontrar. Qualquer informação é bem-vinda, porque ele precisa estar atrás das grades, porque assim como a Kaline, ele já fez outras vítimas. Um homem que tem um perfil de manipulador, que pode manipular mais outras vítimas. Então, é de suma importância que você nos ajude, não é isso, doutora? Sim, com certeza. É um perfil agressivo dele, né? Principalmente quando ele bebe, ele vira outra pessoa. É um moleque, porque isso não pode ser considerado como um homem, um moleque, um agressor, um covarde, bateu, agrediu em uma mulher totalmente indefesa, porque geneticamente nós somos indefesa a um homem. Nossa força não chega nem perto. A nossa estrutura óssea é totalmente diferente. Por mais que seja uma lutadora de jiu-jitsu, é diferente. Então, é um agressor, um covarde, um moleque, deve ser preso. Estamos aguardando que a juíza da primeira vara de violência doméstica do Amazonas despache esse processo com uma máxima urgência que o caso requer e ele vá para trás das grades, onde é o lugar dele, porque isso sim vai ser a nossa maior vitória, mostrar para a mulher que todo homem que agride mulher vai ser preso. E veja, ela está toda dolorida, a costela ele deu soco na costela dela. Nós ainda nem fizemos exames, sabe? Porque ela foi no SPA. Olha esse ponto que o SPA deu nos lábios dela. Kaline trabalha com a imagem dela, é uma promotora de vendas. Então, nós vamos precisar refazer esses pontos para ajeitar a boca, reconstruir a boca da Kaline e fazer tudo isso, porque nem plano de saúde ela não tem. Então, além da agressão psicológica, tem toda uma agressão física. E eu espero que isso sirva de lição para todos os homens que pensar em agredir a sua mulher dentro de casa, seja com palavras, até alterando a voz para elas, sabendo que a delegacia da mulher está vigilante e, se fizer, tudo vai ser exposto. Para mim não tem coisa melhor do que expor agressor. Eu me sinto assim aliviada, sabe? É uma satisfação interna de fazer isso e ver que vai ser feita a justiça, se Deus permitir. E ainda é a questão de que ele é só genitor, que já tinha uma questão relacionada à pensão alimentícia também. Sim,
ele tem um mandado de prisão em aberto, porque ele não paga a pensão alimentícia do filho de um outro relacionamento. E lembrando que ele também tem passagem já pela polícia de uma outra agressão de uma outra esposa dele. Ou seja, é uma pessoa com histórico violento, né? E merece ser contido para ele aprender como é que funciona dentro de uma penitenciária. Agora, aproveitar aqui o ensejo para a gente finalizar, doutora. No nosso país, no nosso estado, a gente tem um grande número de mulheres que passam por violência, né? Inclusive de feminicídio também temos bastante. A gente tem um público bem grande, muita gente está acompanhando esse caso. Aproveitar para você deixar um recado para aquela mulher que pode estar passando por uma situação ou não, ou até mesmo para identificar, ou que vá se relacionar com alguém que pode ter um perfil aí de narcisista ou mesmo manipulador. Eu costumo dizer para todas as mulheres que eu conheço, antes de vocês pensar em beijar alguém, estou numa festa, gostei daquele cara, sabe o nome dele? Fulano, qual é teu nome completo? Pega aqui o Google, joga o nome dele completo, vai lá no Jus Brasil que tu vai saber quantos processos esse homem tem, vai no escavador. Hoje em dia, infelizmente, você tem que saber com quem você está se relacionando, antes de você se relacionar. E assim, eu ajudo mulheres vítimas de violência, eu sou uma ativista em prol das mulheres. Então, a mulher que precisa de um apoio, a mulher que precisa de um acompanhamento na delegacia, pode contar comigo, pode me procurar no Instagram, não cobro absolutamente nada. A Cileide, uma querida, né, da Virada Feminina, ela sabe desse projeto, ela ajuda muito em tudo quando eu preciso, que eu falo com ela. E aqui eu deixo um grande abraço para ti, Cileide, parabéns por esse teu trabalho que salva vidas. E essas mulheres que precisam, conte comigo. O sistema está aí, tem muita coisa, mas às vezes vocês precisam de um ombro amigo, de uma advogada, que eu sei que vocês às vezes não têm condição para pagar. É pro bono, não vou te cobrar nada, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Preciso de um Uber para ir para a delegacia, preciso de um Uber que meu marido está me agredindo, agora o que é que eu faço? Não tem problema, eu ajudo, eu peço, sabe? Então, contem comigo. E outra coisa, não normalizem homem gritar com vocês dentro de casa. Ah, você é doida, ah, você é louca, você... Não normalizem. Boletim de ocorrência. Vá na delegacia da mulher e faça um boletim de ocorrência. E guarde, e vá fazendo até você se sentir segura. No seu tempo, largue esse homem e procure alguém que você ama. A gente só tem uma vida para viver. Vocês não são gato para ter 7 vidas, é só uma vida. E viva essa vida feliz, plena, porque vocês são capazes. Acordem, saiam desse círculo vicioso. Então é isso, com o recado da doutora, a gente vai finalizando por aqui. Mais uma vez, Karine, muito obrigada. Perdão por fazer você relembrar disso. A gente sabe que ainda está muito vívido, ainda dói bastante, não só na parte física como na mental. A gente fica por aqui, aguardando a tua ajuda também. Se tiver alguma informação, você, mulher que estiver passando por uma situação parecida, busque ajuda. Você nunca, jamais vai estar sozinha. Procure outra mulher, converse com ela. Se ela não te ouviu, vá atrás de outra. Alguém vai te dar afago, alguém vai te dar atenção. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informação. As imagens são de Tássio Pierre, reportagem de Andresa Lira, para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem Aqui.